Terceira parte do Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, itens 5 e 6, Parábola do Semeador. Baseada aqui numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9, onde se descreve a seguinte situação. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo se reuniu grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e, semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E tem uma outra passagem agora, onde Jesus explica aos seus discípulos, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23, Jesus explica a seus discípulos o que ele quis dizer com essa parábola, com essa historinha que ele utilizou. E aí ele diz assim: escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e lhe tira o que lhe fora semeado no coração. Então, pessoal, percebam aqui o seguinte: quando Jesus começa a explicar a seus discípulos o significado mais profundo da parábola, ele vai mostrando então o significado interior daquela historinha que ele contou para as pessoas, né? Então, a primeira parte, né, quando ele diz que as sementes caíram ao longo do caminho, ele está se referindo àquelas pessoas, aqueles seres que ouviram os ensinamentos, mas nem deram muita atenção. É aquilo que hoje a gente diria como entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Aquilo não fez vibrar vamos dizer assim, as fibras mais íntimas dos seus corações, né? Foi uma coisa que não passou de um fenômeno auditivo, né? Aquelas palavras impressionaram o sistema auditivo desses seres, mas eles não deram nenhuma atenção àquelas palavras de sabedoria que lhes chegavam. Então, esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Depois Jesus vai explicar: aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Então, olha só, pessoal, isso aqui é uma coisa bastante importante, porque quando Jesus fala sobre a ausência de raízes, ele está se referindo a todos aqueles seres que escutaram o Evangelho, acharam o Evangelho lindo, maravilhoso, mas aquilo não promoveu neles um movimento forte da energia dessas pessoas, né? Para que eles dissessem assim: nossa, eu quero praticar essas palavras maravilhosas que acabei de ouvir, eu quero desenvolver na minha vida cotidiana esse espírito de sabedoria. Eles não tiveram esse movimento, né? Foi apenas como a gente poderia dizer assim, um deleite intelectual, né? Eles admiraram a poesia das parábolas, eles admiraram a profundidade dos ensinamentos, mas não se dispuseram a praticá-los, né? E aí
quando os ensinamentos evangélicos chegam em nós, mas não despertam em nós essa motivação mais profunda, acontece isso que Jesus está dizendo aqui, né? Vem os reveses, né? Vem os problemas do mundo, né? Vem toda esse movimento do mundo material que nos absorve, e aí a gente até esquece dos ensinamentos. Então esses seres representam aquelas sementes que caíram num solo pouco profundo e que não conseguiram desenvolver raízes, né? Se nós quisermos avançar no caminho espiritual, nós precisamos que os ensinamentos de Jesus se enraizem em nossos corações e em nossas mentes. E aí Jesus segue dizendo: aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. A gente vê muitos exemplos, né? A pessoa ouve os ensinamentos, mas na mesma hora ela já diz: não, mas não vai dar para praticar isso, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho filhos para levar na escola, eu tenho um trabalho que me absorve muito, né? Então, todas essas coisas que absorvem a pessoa são os espinheiros de que fala Jesus, né? Então a semente do evangelho cai nesse terreno, e aí esses espinheiros abafam essa plantinha tenra que está nascendo, e aquelas palavras do evangelho ficam como palavras perdidas, né? Palavras como diz aqui o próprio Jesus na explicação aos seus discípulos, se torna uma palavra infrutífera, ou seja, não dá frutos, né? Não dá frutos. Por quê? Porque foi engolida pelas ocupações materiais, e não por ocupações materiais às quais a pessoa não conseguiu contrapor uma motivação suficientemente forte para vencer esses obstáculos. E aí Jesus conclui a explicação para os seus apóstolos dizendo assim: aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Então, o nosso esforço deve ser para nos incluirmos nesse último grupo, né? Ou seja, o grupo daqueles seres que, ouvindo as palavras do Evangelho, dão bastante atenção a elas. Inclusive, a gente tenta fazer isso aqui no nosso Evangelho no Lar, fazendo essas leituras e releituras continuadas do Evangelho, né? Porque a cada releitura que nós fazemos, a gente começa a prestar atenção em coisas que na primeira leitura ou em leituras anteriores nós não tivemos condições de discernir e de perceber, né? Ou seja, em outras palavras, o que a gente procura fazer aqui no nosso Evangelho no Lar ao ler e reler o Evangelho, ao procurar comentá-lo, ao procurar fazer ilações e tirar conclusões, a gente tenta justamente aprofundar a assimilação desses ensinamentos, de tal modo que eles não fiquem apenas como um conhecimento intelectual, mas que eles se tornem algo vivo em nossas vidas, algo vivo em nossos corações, que eles se tornem algo que transforme os nossos pensamentos, a nossa palavra e as nossas ações em pensamentos, palavras e ações de Jesus, como se Jesus estivesse falando através de nós, como se nós fôssemos os portadores da sua mensagem, né? Os portadores da sua mensagem não apenas nas palavras com as quais nós nos expressamos, mas sobretudo os portadores da sua palavra com os exemplos que nós damos nas nossas ações e com a transformação da nossa energia em uma energia de serenidade, de paz e de acolhimento que contagie todos aqueles com os quais a gente convive, né? E aí no item 6 aqui, Kardec vai comentar essas duas passagens do Evangelho, dizendo assim: a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sob pedregulhos, nenhum fruto dá?
né? Então, para nós, sobretudo, pessoal, que somos espíritas e que tentamos ser espíritas praticantes, é muito importante que a gente sempre esteja atento a se o Evangelho está dando frutos reais em nossas vidas. Se o Evangelho está dando um fruto na transformação interior que nos leva a nos aproximarmos da perfeição espiritual. É fundamental que a gente esteja sempre atento a isso, para que esse terreno interior dos nossos corações e das nossas mentes não seja um terreno pedregoso no qual a semente do Evangelho não possa frutificar. E aqui, por último, nós vamos ver alguns comentários de Kardec sobre como isso funciona aplicado a nós espíritas. Então, olha só, não menos justa aplicação encontra ela, ou seja, a parábola do semeador, nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles neles não mais veem do que fatos curiosos. Então percebam aí, pessoal, olha só, essa parte aqui dos espíritas que só se dedicam aos fenômenos, né, são aqueles representados na parábola pelo terreno aonde a semente do Evangelho caiu, mas que não tinha profundidade. Aí vieram os pássaros e comeram as sementes. Por quê? Porque ficar só contemplando os fenômenos mediúnicos é muito superficial. Os fenômenos mediúnicos estão aí para que a gente extraia deles ensinamentos que possam nos transformar, nos libertar do sofrimento, sobretudo, do sofrimento imposto pela prisão do ego, que nós comentamos hoje na nossa segunda parte, né? Que a gente consiga se libertar dos nossos desejos. Isso é que significa aprofundar a mensagem evangélica. Agora, se nós ficamos apenas como espíritas apegados aos fenômenos, nós não conseguiremos ter frutos reais em relação ao avanço no caminho espiritual, né? E aí o Kardec segue, né, dizendo: os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram, né? Então esses são aqueles que lá atrás Jesus, no ensinamento a seus discípulos, né, diz que são aqueles que ouviram a palavra, se empolgaram com ela, mas quando os problemas chegaram, né, quando sobrevieram os reveses, né, a palavra que Jesus usa aqui, ó, os reveses e as perseguições, esses seres se afastaram dos ensinamentos evangélicos. É interessante, sabe, pessoal, a gente fazer uma leitura também internalizadora dessa passagem aqui de Kardec, porque muitas vezes esses reveses aos quais Jesus se referiu lá no ensinamento aos discípulos e que Kardec está aqui falando em relação aos espíritas, esses reveses podem ser reveses interiores, né? Podem ser o nosso próprio desânimo. Quantas vezes a gente não desanima, né? As coisas não dão certo, a gente começa a ter muitos problemas e acaba se afastando do Evangelho porque internamente surgiu em nós o revés do desânimo, que não nos permitiu manter uma energia constante na caminhada espiritual. Então a gente também deve atentar para uma leitura mais internalizadora desses ensinamentos, né? Os reveses, eles podem ser reveses interiores. As tentações, elas podem ser também tentações interiores. E Kardec segue dizendo: os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios, né? Esses também são aqueles em que a semente caiu em meio a espinheiros, né? Por que em meio a espinheiros? Porque espíritas que acham que os ensinamentos são mais valiosos para serem aplicados aos outros
significa que a semente evangélica caiu em meio a espinheiros de orgulho, né, e de excesso de autoapreço, né? Ou seja, é aquela pessoa que fala, não, eu não preciso disso, mas os outros estão precisando, né? Então esses seriam aqueles espíritas, digamos assim, que representam a semente caída entre os espinheiros. E por fim, aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos, né? O maior exemplo na história do Espiritismo, na minha visão disso aí, é Chico Xavier, né? Chico Xavier foi um ser em que as palavras evangélicas, ao caírem em seu coração, ele deu multiplicados e infinitos frutos de caridade, de amparo, de assistência, de consolo, né, de diminuição das aflições e do sofrimento dos seres. Chico Xavier é, sem dúvida, o grande exemplo na história do Espiritismo em que os fatos mediúnicos acabaram realmente servindo para ele como impulsionadores do despertar de um espírito de serviço que até hoje a gente ainda não conseguiu ver igual dentro da história do movimento espírita. Ele realmente sem dúvida, o grande exemplo de como lidar com os fenômenos espíritas, com a doutrina espírita, extraindo dela o que ela tem de melhor a oferecer.